Eu vou tratar desse caso aqui agora com você. E você não vai acreditar no que aconteceu com esse homem. É uma história que precisa da sua atenção. É uma história da vida real que precisa da sua atenção. E eu vou te contar agora a história desse homem de 32 anos, pai de uma criança de 10, trabalhador, que, segundo a família, não tinha problemas com ninguém. Então é o seguinte, bota a tela para mim aqui agora. Deixa eu explicar aqui para o meu público. Deixa eu explicar para as pessoas que estão me vendo. Bota a tela, por favor. Eu quero contar quem é o Luiz Fernando. Isso, essa tela aqui. A gente montou esse quadro aqui para você entrar na história junto comigo. Esse aqui é o Luiz Fernando. Esse aqui é o Luiz Fernando. Já disse para você quem que ele é. Esse homem, no dia 4 de setembro, esse homem sofreu 2 atentados. Escapou de um, mas acabou caindo no segundo. Às 4 horas da tarde, esse homem, o Antônio Marcos Seluzniak, que já confessou à polícia que foi ele que atirou, às 4 horas da tarde, esse homem, ele disse à polícia, deu inclusive os motivos dele. Acertou um tiro na perna do Luiz Fernando. O Luiz Fernando fugiu, subiu no telhado, ficou lá até a polícia chegar e tal, ficou com aquele tiro na perna e não quis ser socorrido. E saiu pelas ruas de São José dos Pinhais, com polícia e tal. Na sequência, isso foi às 4. Na sequência, às 6h30 da tarde, ele sofreu um segundo atentado. Um segundo atentado. Esse aqui foi fatal. Ele morreu. Agora a polícia investiga e o mistério está em saber o seguinte: quem atirou contra o Luiz Fernando? Quem é o homem que puxou o gatilho contra o Luiz Fernando? Será que esse caso, será que esse tiro disparado às 6h30 da tarde tem alguma relação com o tiro disparado às 4 da tarde? Esse é o mistério que a polícia tenta desvendar e você vai ver agora a reportagem completa com o nosso William Bittar. Brigas, conflitos, ameaças e uma tragédia. Luiz Fernando Pereira, de 32 anos, sofreu 2 atentados em um único dia e foi assassinado. O crime aconteceu no dia 4 de setembro, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Mas as circunstâncias do crime ainda são um mistério. Dona Vera é a mãe do Luiz Fernando. Ela confirma que o filho tinha problemas com bebidas e com drogas. O Luiz Fernando estava trabalhando, tudo certinho, estava trabalhando. Serviço para casa, da casa para o serviço. Ele não falava que tinha alguém que queria brigar com ele, fazer alguma coisa para ele. Não, para mim ele nunca falou nada. E na tarde daquele sábado, Luiz Fernando estava saindo do serviço e voltando para casa. Era por volta das 4 horas da tarde. Quando o Luiz Fernando estava voltando, uma pessoa começou a persegui-lo dentro de um carro. Luiz Fernando veio correndo daquela direção e essa pessoa continuava perseguindo. Quando Luiz Fernando percebeu o que estava acontecendo, correu para dentro de casa e a pessoa que estava no carro começou a atirar. Aqui na frente do portão, pelo menos uma das marcas de tiro que foram efetuados naquele dia. Foram pelo menos 6 tiros espalhados aqui pelo portão e pelo muro da casa. O Luiz Fernando foi baleado na perna e mesmo assim ele conseguiu fugir. Subiu em cima do muro e depois em cima do telhado da casa do vizinho. O Luiz Fernando só desceu de lá depois que a mãe dele chegou e que a polícia militar foi acionada. Ele estava trepado em cima do telhado, daí a polícia chegou, eles chamaram a polícia chegou e mandou ele descer. Ele desceu, daí saiu, foi levar ele na casa,
de quem tinha tirado. Daí foi aonde, início era umas 4h30. Daí, nisso, ele pegou, saiu, desceu lá para baixo com a polícia, voltou, não voltou para casa. Daí foi aonde que foi umas 6h30, a hora que um menino veio aqui chamar eu, que ele tinha sido baleado. Daí eu cheguei lá, ele estava morto. O homem que atirou e tentou matar o Luiz Fernando se apresentou na polícia e confirmou o que tinha feito. O nome dele é Antônio Marcos Seluzniak, um empresário da região metropolitana. O advogado do Antônio afirma que tudo aconteceu porque Luiz Fernando teria ameaçado ele. O Antônio Marcos estava se deslocando em direção à sua chácara, quando ele estava indo desfrutar de um lazer com sua família. Em frente à casa do Luiz Fernando, ele o aborda. E naquele momento em que ele o aborda, ele começa a proferir uma série de impropérios, uma série de ofensas e ameaças. Naquele momento, o Antônio, sabedor que era muito periculoso o Luiz Fernando, ele vai puxar uma arma e, sentindo ali a ameaça da injusta agressão sob o palio da legítima defesa, ele deflagra 6 disparos de arma de fogo contra Luiz Fernando, que acaba fugindo, pulando o muro dos seus vizinhos. O advogado diz ainda que há algumas semanas alguém atirou contra o carro de um parente do Antônio. As imagens de câmeras de segurança da casa registram um homem passando de bicicleta e logo depois o alarme do carro dispara. Uma testemunha ouvida pela polícia disse que foi ali que tudo começou. Foi um cara de bicicleta lá, acertou 9 tiros no carro dele lá do lado de casa. 2 dias depois disso aí, aí o próprio Luiz via o Marcos e o Zé e saiu correndo. Deu medo, tipo coisa que tá devendo, entendeu? Eles acharam que foi o Luiz. Daí até o Luiz, no sábado mesmo, antes dele morrer, ele chegou no carro do Zé. Ele chegou no carro do Zé mais cedo explicando que ele não tinha nada a ver. E até o Zé pegou e falou que não, capaz, não estamos te acusando de nada e tal. Aí ficou daí ele e o Marcos, né? Com ele, o Marcos já tinha problema de antes, né? O dono do carro foi ouvido na delegacia e disse que não sabe afirmar quem é a pessoa nas imagens. É um menino de bicicleta, não tem que mover, tá de máscara, boné, com luva branca nas mãos. Por que isso aconteceu? Alguém falou pra você? Não. Ninguém comentou nada comigo, daí eu ficou assim, sem saber nada. Se meu irmão, minha esposa perguntou, amor, brigou com alguém, deu alguma coisa pra alguém? Eu falei, amor, nada. E garante que não soube da tentativa e nem da morte do Luiz Fernando. Você conhecia o Luiz Fernando? Só pela rua, assim. A gente mora no bairro, então não vou te ver ele pela rua, ambulando por ali. Eu tenho 28 anos que moro ali no bairro, e no dia do acontecimento nem no bairro eu estava. E logo depois que os policiais militares foram embora e que o Luiz Fernando contou quem tinha tentado tirar a vida dele quando ele estava em casa, o Luiz Fernando veio até essa rua movimentada que fica a cerca de 1 quilômetro da casa dele. E exatamente aqui, em uma nova suposta briga que aconteceu, o Luiz Fernando foi baleado e dessa vez não sobreviveu. Foi exatamente aqui que ele caiu morto. A mãe dele, que ficou sabendo, logo depois de tudo que tinha acontecido lá, por um desconhecido, que o filho dela estava morto. E a Polícia Civil aqui de São José dos Pinhais agora investiga se a tentativa de matar o Luiz Fernando lá tem alguma relação com a morte dele aqui. Nós estamos ainda averiguando se realmente houve uma ação da vítima contra esse empresário, se tinha um fato que motivasse isso e qual a razão de tudo isso. Ao que parece, ele veio aqui e confessou o crime, mas isso tem que ser corroborado com outros elementos dos autos, para ter certeza se foi realmente ele ou outra pessoa que teria cometido esse primeiro crime. O segundo crime, nós estamos ouvindo testemunhas para que a gente consiga, assim, identificar os autores do fato. Luiz Fernando tinha um filho de 10 anos que agora será criado pela Vera. Ela não descarta até se mudar da casa onde vive há 26 anos, pois tem medo e espera que o responsável pela morte seja identificado e julgado pelo crime que cometeu. Eu vou cuidar do filho dele. Ele deixou um filho de 10 anos. Eu vou cuidar. Olha, tem todo um mistério nessa história, né? Que ainda precisa ser esclarecido. Então é o seguinte, por exemplo, o Luiz Fernando, antes de morrer, ele disse que ele não teria tirado no carro do parente do Marcos. Foi o que ele falou, antes de morrer. Mas quem teria? Quem teria?
que estaria por trás dessa situação? E aí fica aqui, sem saber. Quem é o atirador? Quem é a pessoa que atirou e tirou a vida do Luiz Fernando? É complicado. A polícia vai ter bastante trabalho aí, doutora Márcia. De fato, verificar melhor essas relações do Luiz Fernando, que dessas relações é possível que se verifique realmente algum problema que havia. Embora a mãe diga que não existia problema com ninguém, talvez algo que ele nem tenha valorado, porque no único dia ele sofre 2 atentados, um que ele sobrevive e outro não. Então, é meio difícil entender que não havia nada anterior, quer dizer, não foi uma briga daquele dia, naquele momento, e sim algo que já vinha se arrastando, né? E aí, o que me deixa triste, doutora Márcia, é pensar que hoje nós já mostramos aqui no Balanço Geral o pai que chorou a morte do filho e agora a mãe, né? Chorou aí a morte também do seu filho. E não jovens, 20 anos, 32 anos, jovens com todo um futuro pela frente, com uma vida inteira pela frente, que perdem a vida dessa maneira. E não é natural, né, que os pais sobrevivam aos filhos, isso é uma dor que a gente nem consegue pontuar como é, ou valorar o suficiente, né? Mas esperamos também que logo se chegue à conclusão de quem foi o autor ou mais de um autor, né? Tanto da tentativa quanto do homicídio.